As 10 maiores barganhas do futebol europeu. Aquele clube olha e fala, porra, esse cara ele é muito barato e pode render aqui. E o cara vai e vira uma lenda do clube. A gente vai falar de tudo isso, mas antes 99% das pessoas, muito provavelmente você que tá vendo o canal, não é inscrito, então dá essa moral. É muito rápido pra você e vai me ajudar pra caramba, então por favor. Começamos. Em 10º lugar, antes de 2013 até, o Real Madrid, o que ele fez? O Carvajal é da base do Real Madrid, ele foi pro Leverkusen, mas tinha uma opção de recompra de 6 milhões de euros e meio. Em 2013, o Real Madrid exerceu essa opção de recompra do Dani Carvajal e é uma das melhores decisões da história. Ele é se não o maior lateral direito da história do Real Madrid. Desde que voltou em 2013, ele ganhou Champions em 14, 16, 17, 18, 21 e 23. Na verdade 24. Ou seja, se ele ganhar a próxima, ele e o Modric serão os dois jogadores com mais títulos na história da Champions, com 7. É um absurdo que esse cara é na história do Real Madrid. Ganhou a Euro agora, tinha gente falando pra ele ser bola de ouro. Eu acho meio loucura, mas só do fato de cogitar isso pra um lateral direito, o cara é muito grande. O cara é muito grande, um cara que tá aí quanto tempo que ele não tá jogando bem no Real Madrid? Muito tempo, é muito tempo em alto nível. Então Dani Carvajal tem que estar aqui. Em 9º colocado, meus amigos, eu vou de Keylor Navas, outro do Real Madrid, outro da mesma era do Carvajal, que foi comprado por 10 milhões de euros em 2015 e foi uma das melhores decisões da história do Real Madrid. O cara ganhou 3 Champions League em seguida, muito subestimado, um grande goleiro. As pessoas falavam, Navas pega nada, muito pelo contrário, pegava muito em muitos momentos que o Real Madrid precisou dele, tinha um goleiro lá. E só perdeu o seu espaço no clube porque chegou um bizarro da bola, chegou um negócio que é outro nível, não, aquilo ali não é goleiro, é um paredão, que é o tipo Courtois. Absurdo. Ele veio do Levante, cara. Ele veio do Levante e depois que ele fez um absurdo de carreira no Real Madrid, depois bem no Paris Saint-Germain, jogou também no Nottingham Forest, uma temporada que ajudou o clube a se manter, e agora joga no Newell's Old Boys. Sempre que eu falo isso, eu lembro daquele vídeo do Michael Jackson, Newell's Old Boys. Mas, continuando. Em 8º, André Pirlo. Em 2011, o que o Milan pensou? Pirlo tá muito velho, não vai render nada aqui. Vamos liberar, não vamos renovar não. O que aconteceu? O Juventus olhou e falou, ele jogou na Inter, ele jogou no Milan, nos grandes da Itália. E agora falta ele jogar no 3º grande da Itália, a Juventus. E ele foi a Juventus e ganhou 4 títulos. 4 títulos italianos em altíssimo nível, jogando muita bola e sendo em alguns desses campeonatos um dos meio-campistas da Série A, um dos melhores meio-campistas do campeonato. É um absurdo, porque o Pirlo, quando precisava da parte física, ele tinha, mas quando ele envelheceu, ele virou um cara ainda mais do passe. Ele pegava a bola, ele girava, dava a bola lá. O Pirlo jogou de camisa 10, camisa 8 e também de volante. Em todas essas posições ele rendeu. Umas mais que as outras, sim, mas ele rendeu em todas. André Pirlo é um dos grandes craques e rendeu muito na Juventus e fez um pouco do Milan se arrepender da decisão que tomou. Em 7º lugar, o maior goleiro da história do Chelsea e se não o maior goleiro da história da Premier League. Peter Cech, ele jogava no Rennes da França e simplesmente o Chelsea falou assim, 2004 isso, com o Mourinho, primeiro ano do Mourinho, na verdade um ano antes do Mourinho chegar, porque o Mourinho foi depois. O Mourinho ganhou em 2004 foi 2004 ou 2003 agora? 2004 com o Porto. No ano seguinte ele foi ao Chelsea, o Peter Cech já estava lá. O Chelsea comprou o Peter Cech por 7 milhões de euros. E o Peter Cech foi crucial na primeira conquista, no primeiro título de Champions League do Chelsea. Na cobrança de pênalti, etc. Também na campanha, muitos anos de altíssimo nível do Chelsea. Depois, quando o Chelsea quis mudar, ele quis botar alguém mais novo, como o Thibaut Courtois, que, como eu já disse, é um animal da bola. O Peter Cech foi ao Arsenal e teve ainda bons anos jogando por lá. Aí 2018 ou 2019 ele se aposentou. 2019 se aposentou e depois virou goleiro de hóquei. Mas deve ser um bom goleiro porque o cara é muito bom. Em 6º colocado, mais um goleiro. Van der Sar jogava no Fulham e não era novo não. Ele era um goleiro veterano, mais de 30 anos. E o United falou 2 milhões de libra em 2005. Vamos pegar esse cara que é bom goleiro. O cara simplesmente veio, destruiu tudo. Um goleiro absurdo que já era campeão antes com Ajax, Champions League, e acima de 30 anos jogou até os 41.
no time do Manchester United e rendeu muito. Que o Van der Sar é de goleiro para a história do futebol mundial, um absurdo, a longevidade dele é outro absurdo. Sempre dizem que o goleiro dura muito, mas o Van der Sar durou mais do que o normal de um goleiro. 41 anos é muita coisa, 38, 37 é um goleiro veterano, 41... Tem que bater palma pro cara. Só o Fábio que eu vi mais velho que ele, rendendo assim do alto nível. E o cara terminou a carreira jogando numa final de Champions. Então é um absurdo o altíssimo nível que o Van der Sar teve, tanto do começo até o fim de sua carreira como jogador, e merece essa 6ª colocação. 5º colocado, Marcelo pro Fluminense. O Fluminense olhou, o Marcelo estava rendendo no Fluminense e o Real Madrid comprou o maior lateral de sua história, o segundo maior, brigando com o Roberto Carlos. Eu boto o Marcelo como maior pela questão dos títulos conquistados. O Marcelo tem mais, o maior não o melhor. O Marcelo é o maior lateral da história do Real Madrid e comprado por apenas 6 milhões de euros em 2007. Obviamente, em 2007, 6 milhões de euros valia mais do que vale hoje em dia. Sim, outros valores aqui que 2004, 2005 valia mais do que vale hoje em dia. Sim, porém, ainda assim é pouquíssimo para um goleiro para um lateral de alto nível, para um goleiro de alto nível. Então a gente tem que sim tratar como barganha. Em 4º colocado, simplesmente a contratação do maior jogador da história do clube. Em 2095, para dizer a verdade, é verdade, ele jogou com Ronaldo Fenômeno, Zamorano e entre outros grandes craques, Verón, na Inter de Milão. A Inter de Milão em 95, por 6,5 milhões de euros, que era uma ótima quantidade naquela época, mas depois vendo se pagou e poderia ter sido dobrado, triplicado, ela contratou Javier Zanetti, o maior jogador da história da Inter de Milão, e ele veio do Banfield, um jogador que joga de lateral direito, já jogou de lateral esquerdo, de volante, quando precisou de zagueiro. É uma versatilidade e um ídolo da Inter de Milão, tanto que hoje é o presidente da equipe. Javier Zanetti é um argentino que depois virou italiano, porque o amor que ele tem da Itália, principalmente da cidade de Milão, é absurdo. A cidade de Milão ama o cara e ele é o maior jogador da história da Inter de Milão. Até o rival Milan, ele respeita a história do Zanetti pela grandeza que esse cara tem pro futebol italiano, mesmo não sendo italiano. Abrindo o nosso pódio, abrindo aqui tudo, eu vou até puxar aqui para não falar besteira, mas ele já era, não era tão... ele já era um jogador famoso, porque o Leeds é o grande rival do Manchester United junto com o Liverpool. Só que o Leeds caiu o nível e o Liverpool não. Mas até certo momento, nos 80, nos 90, o Leeds era o grande clássico da Inglaterra com o Manchester United. E o Cantona saiu do Leeds United por 1,2 milhões de libras. Na verdade, 1,2 milhão de libras. Ele foi jogar no Manchester United em 1992. É um dos grandes jogadores da história do Manchester United. Por sinal, tem aquele post: 66 foi um bom ano para a Inglaterra. Aí a pessoa pensa: é verdade, a Inglaterra ganhou a Copa do Mundo. Não. Eric Cantona é um cara muito doido, velho. É muito legal o Cantona. O personagem dar chute em torcedor na arquibancada e cair na porrada, ser doido das ideias e meter gol, ser bom. Porque o cara é doido das ideias e ruim. Aí as pessoas falam: porra, tá de sacanagem esse cara jogar no meu time. Mas ele era doido das ideias e muito bom, cara. Eu vou até puxar aqui. No Manchester United, ele ganhou no seu primeiro ano título inglês, no seu segundo ano título inglês, aí no terceiro não ganhou, no quarto ganhou e no quinto ano também ganhou. Ou seja, ele ganhou 92, 93, 93, 94, 95, 96, 96, 97. 2 vezes ele ganhou por 2 anos seguidos, back to back. Ganhou 2 Copas da Inglaterra, 1 Copa da Liga Inglesa e 4 também Supercopas da Inglaterra. Um absurdo de jogador. Sensacional, camisa 7 do Manchester United por muito tempo e durou de 92 e ele só foi sair em 98. Então é um altíssimo nível o que o Eric Cantona ganhou com esse Manchester United e muita gente é aficionada no cara pela qualidade que ele tem jogando futebol, no caso, e não só na qualidade, mas também pelo personagem que é apaixonante. O Cantona é um cara único pro futebol. Medalha de prata, outra contratação que foi a maior da história do clube. O Lampard no West Ham era um bom jogador, mas ele não era a máquina que ele era no Chelsea. A máquina de assistências, a máquina de gols também, porque ele é o maior artilheiro da história da equipe. A máquina de liderança, é um cara sensacional. O maior jogador da história do Chelsea foi comprado por 11 milhões de libras. Em 2001 é um valor alto, sim, só que não era tão alto quando você fala que ele seria o maior jogador da história do clube.
Se você falasse isso naquela época, não seria 11 milhões de libras, seria muito mais. E o Frank Lampard, sendo meio-campista, o maior artilheiro da história do Chelsea, um dos meio-campistas mais completos, porque ele tinha a finalização e também tinha o passe. Além disso, quando precisava ajudar, ele não era um primor ajudando na defesa, mas ele era um grande jogador e merece a medalha de prata com contratação feita pelo Chelsea em 2001. Primeira colocação, Borussia Dortmund tinha um grande jogador, um polonês, um polaco, e simplesmente o Bayern de Munique em 2014, de graça, contratou Robert Lewandowski. De graça. Contratou um dos maiores artilheiros da história da equipe, o maior artilheiro da história da equipe em Champions. É um jogador sensacional, meteu muito gol. Até hoje eu imagino que loucura foi o Lewandowski meter 5 gols em 9 minutos. É um negócio estrondoso. Ele era uma máquina de gol no Bayern de Munique, ainda é no Barcelona, mas no Bayern era o auge físico e técnico do cara. Absurdo que ele entregou no Bayern de Munique. Merece a primeira colocação, mesmo não sendo o maior jogador da história do Bayern de Munique. Tem Beckenbauer, tem Gerd Müller, tem até é porque eu acho que ele é maior que o Philipp Lahm, apesar do Lahm ser capitão, etc. Gol é gol, o cara que mete gol ele é importante, mas é um dos maiores jogadores, e o que o Lewandowski fez pro Bayern de Munique, poucos jogadores fizeram para qualquer clube no futebol mundial. Então merece a medalha de ouro, merece a primeira colocação, o lugar mais alto do pódio pertence ao polonês Robert Lewandowski na sua transferência de 2014 do Borussia Dortmund de graça ao Bayern de Munique. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o seu like. Um beijo, um abraço, valeu!